Fala aí, galera, beleza? Então, galera, eu sou o Cássio, crio conteúdo sobre Salesforce e esse vídeo faz parte de uma série sobre OOP para iniciantes. Então, se você quiser pegar do início, eu vou deixar o link aqui nos comentários. Boa, galera! Então, finalmente chegamos nos princípios, né, de OOP. Até então a gente não falou sobre os princípios, a gente viu mais como né, criar uma classe, criar métodos, entender como tudo isso funciona. E finalmente chegamos no nosso primeiro princípio de OOP, que é o encapsulamento. E a gente vai começar com o encapsulamento porque na última aula que a gente teve sobre modificadores de acesso, a gente, na verdade, viu o encapsulamento, né? Eu só não falei explicitamente, né? Na verdade, eu acho que eu até comentei sobre o termo brevemente, mas assim, os modificadores de acessos permitem o encapsulamento, tá? Então, por isso a gente vai começar com esse princípio, né? Aproveitar que tá fresco aí na cabeça esse tema. Então, bora lá, galera. Vamos começar aqui com uma definição breve, tá? Sobre o que é encapsulamento. Então, ó, o encapsulamento ele esconde os detalhes de implementação de uma classe. Beleza? Então, ó, já podemos encerrar o vídeo. Tá explicado o que é encapsulamento. Não é complicado, tá, galera? E eu vou explicar essa definição através de um exemplo, beleza? Então vamos para o exemplo. Bom, no nosso exemplo temos aqui um Kwid, certo? Nosso carro aqui e a gente quer ligar ele, certo? Como é que a gente faz isso? Bom, primeiro a gente começa, né, inserindo uma chave ali na ignição, certo? E aí quando a gente insere a chave, a gente gira a chave e o que isso acontece? Bom, eu tive que pesquisar para saber o que acontece, tá? Porque eu não sabia muito bem. Mas é justamente isso que é o encapsulamento, né? Ele serve para esconder a complexidade de uma implementação, né? No caso, a nossa implementação aqui é a partida do carro, certo? Bom, e aqui eu vou mostrar para vocês, né, de forma geral, o que acontece quando a gente gira a chave do carro, beleza? Então, ó, primeiramente, a gente fornece energia para o carro, certo? Através da bateria. Depois, isso ativa nosso motor de partida. Na sequência, né, o combustível é liberado para dentro do nosso sistema. A gente cria alguma faísca, né? O nosso carro cria alguma faísca e o nosso motor pega, certo? É o que deve acontecer. Se não tiver combustível, aí, aí fica complicado. Mas isso aqui é uma visão geral, né, do que acontece quando a gente gira a chave. Imagina se a gente tivesse que fazer cada um desses passos manualmente, né? Primeiro, fornecer energia para o nosso carro, usando a bateria, né? Depois, ativar o motor de partida, depois fornecer combustível, depois fazer a faísca, né? Se a gente tivesse que fazer isso tudo manualmente, seria muito complexo, né? E então, ó, a nossa chave, ela justamente encapsula tudo. Então a gente gira a chave e não precisa pensar nos detalhes, né? No que está acontecendo por trás. A gente só gira a chave e o carro liga, beleza? A gente não quer saber o que está acontecendo. E isso é encapsulamento, isso que a gente vai aprender a fazer no código, beleza? Boa, galera. Então, ó, eu criei uma classe aqui para nós, pra gente brincar aqui.
O nome dessa classe é carro, tá? Então imagina que essa classe aqui é o nosso carro, certo? É o nosso quid que a gente acabou de ver, beleza? E olha o que eu fiz, ó. Cada método é um daqueles passos que a gente acabou de ver. Então, ó, o primeiro método, girar a chave, depois fornecer energia, ativar o motor de partida, injetar combustível, girar a faísca e ligar o motor, beleza? Então, cada método é um daqueles passos. No momento, não está encapsulado a nossa classe. Por quê? Né? Porque a gente vai ter que chamar um de cada vez para, né, ligar o nosso carro. E pior, se a gente quiser, a gente pode até trocar a ordem, né? Primeiro fornecer energia, depois injetar o combustível, depois girar a chave. Então você está vendo que não deixa muito claro, né, como a gente deve fazer para ligar o nosso motor, certo? Se a gente chamar esse método aqui direto, ligar o motor, bom, ele não vai funcionar, né? Porque ainda, no caso, falta fazer tudo isso aqui antes, né, para poder ligar o motor, beleza? Ó, mas digamos que a gente é expert, né, em carros. Vocês viram que eu sou muito expert, né? Como a gente é expert em carros, a gente vai, né, tentar ligar o nosso motor, beleza? A gente vai lembrar aqui do passo a passo e a gente vai ligar o nosso motor, ligar o nosso carro, beleza? Então, ó, a gente vai abrir aqui o nosso script e a primeira coisa que a gente tem que fazer é, né, instanciar o nosso carro, né? Criar o nosso carro. Então, ó, carro, opa, e aqui beleza, ó, a gente criou o nosso carro, agora a gente vai, né, chamar cada um daqueles métodos. Então, ó, girar a chave, aí depois fornecer energia. Isso é muito fera, né, galera? Aí depois ativar motor de partida. Vou copiar esse carro aqui para facilitar. Depois injetar combustível, certo? Girar faísca e por fim, né, ligar o motor, beleza? Então, ó, vamos rodar isso aqui. Deu um trabalhinho, né, galera? E a gente teve que lembrar, né, aqui da sequência. Vamos executar aqui. Só para ver. Tá funcionando certinho. Então, ó. Tá aqui, ó. Certinho, ó. Chave girada, energia fornecida, motor de partida ativado, combustível injetado nos cilindros, faísca gerada nas velas e motor ligado. Beleza, funcionou. Funcionou, mas, né, a gente deixou o nosso carro complexo, certo? Deixou o nosso sistema complexo. Um usuário comum, ele não precisa saber desses detalhes, né? Não precisa saber de todos esses detalhes aqui. Ele só quer inserir a chave, virar e acabou, certo? E aí, galera, como é que a gente resolve isso? Deixa eu só aumentar aqui o tamanho. Boa. Como é que a gente resolve isso? Bom, a gente resolve isso através de encapsulamento. Então, ó, vamos lá na nossa classe de implementação, certo? E é muito simples, galera. Ó, vocês estão vendo que está tudo public? Bom, como a gente aprendeu na nossa última aula sobre modificadores de acesso, se um método é public, ele pode ser acessado, né, por qualquer outra classe. Então a gente quer limitar isso, a gente quer somente deixar esse método aqui, ó, public, girar a chave. O restante a gente quer deixar private, beleza, galera? Então, ó, o restante dos métodos agora estão como private, beleza? E aí, acabou?
Não, ainda a gente ainda tem que fazer mais alguma coisa, porque se a gente também só chamar virar chave, né, ele só vai fazer esse system debug, né? A gente precisa chamar esses outros métodos dentro, né, de dentro desse método aqui, virar chave, beleza? Então, ó, bora lá. O que eu vou fazer? Ó? Vou pegar cada um desses métodos e chamar eles aqui de dentro desse girar chave, beleza? Então, fornecer energia, ativar motor partida, injetar combustível, gerar faísca e ligar motor. Boa, galera. A gente encapsulou, né, o nosso código. A gente removeu a complexidade, né? Basta a gente chamar esse método aqui que o resto acontecerá. Não precisaremos mais chamar cada método, né, individualmente. E com isso a gente diminui, né, a complexidade do nosso sistema. A gente limita, no caso aqui nossa classe, a gente limitou ele a um método. Somente um método pode ser chamado, beleza? E a gente também pode voltar ao nosso exemplo lá do Quid. O único ponto de acesso ali para ligar o carro é justamente a chave, né? A gente até poderia talvez fornecer energia usando a bateria, né, manualmente, mas isso geraria muito mais complexidade, né? A gente teria que abrir o capô do carro, né, realmente entender sobre carros, né, para também fazer funcionar. Mas não é isso que a gente quer simplificar a implementação, certo? E eu sei que você pode estar pensando, pô, mas a gente poderia, né, também ter deixado tudo public, né, e funcionaria também, certo? Teríamos aqui esse método que chamaria o resto, beleza? Funcionaria também, mas de novo, né, a gente deixaria exposto esses métodos aqui para ser utilizados, né? E a gente não quer que isso aconteça, a gente quer que eles sejam chamados num combo, certo? De forma encapsulada. Então por isso que a gente mantém o restante private, beleza? Então, ó, bora testar agora o nosso código. Bom, se a gente rodar isso aqui do jeito que tá, vai dar ruim, né? Porque somente esse método aqui é público, o restante não é mais. Então, ó, a gente vai ter que remover tudo isso aqui, né? A gente só remove tudo aquilo ali, deixa esse único método, né, que é público, que a gente pode chamar e executar. Só que executar sem selecionar, né? Vamos executar aqui, ó, executou. E se a gente olhar aqui, ó, funcionando da mesma forma que antes. Energia fornecida, motor de partida ativado, combustível injetado, faísca, motor ligado. É isso aí, galera. E é isso, galera. Aprendemos então um pouco sobre encapsulamento. É um princípio bem útil, tá? Eu uso até hoje nas minhas aplicações, né? Nos códigos que eu escrevo. E eu tenho certeza que vocês também vão utilizar. Beleza? Se esquecer sobre, né, o que é o encapsulamento, é só lembrar do Quid, que vocês lembrarão de novo. Beleza? Então é isso, galera. Se gostaram do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e a gente se vê na próxima. Valeu!